Então, essa patente da Gates, ela vem justamente para garantir esse encaixe perfeito nas polias corretas, né? Sim. E aí a gente tá falando de combinações corretas de polia e correia, que permitem essa transmissão o mais perfeita possível aí para os clientes. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Gates Pod. Eu sou a Adriana Cantoni, gerente de marketing da Gates. E antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum episódio. Hoje a gente vai falar da GT Extend, uma correia da linha industrial que a gente lançou o ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Quem entrou no nosso Instagram já viu a gente falando sobre ela um pouquinho, tá nos nossos catálogos. Eu trouxe hoje duas pessoas para explicar um pouquinho mais sobre essa correia e os diferenciais dela. São duas pessoas de produto, duas mulheres. A Giovana, bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite. Dispensa apresentações, porque já esteve aqui em alguns episódios. Sim. E a Carol, que trabalha também na área de produto e que todo mundo acha que é a mesma pessoa. Então, para facilitar a vida de todo mundo da fábrica que confunde vocês duas, esta é a Giovana e esta é a Carol. Não vão fazer mais confusões, certo? Carol, conta um pouquinho pra gente a sua trajetória aqui na Gates e como você veio parar aqui na área de produtos. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Contando um pouquinho sobre a minha trajetória na Gates, eu estou um pouco mais de 3 anos. Eu também, como muitos que já passaram aqui, iniciei como estagiária na área de engenharia de processos. Durante o estágio, surgiu a oportunidade para mim ali, quase no finalzinho, de vir para o time de produtos, onde eu estou atuando hoje como técnica de produtos, com foco aí na parte de correias sincronizadoras. E você fica lá em Jacareí na maior parte do tempo, né? Eu fico alocada na planta mesmo, na fábrica em Jacareí. Conhece tudo da nossa fábrica. Conhece tudo da fábrica. Então vamos lá, vamos falar um pouco da GT Extend. Vamos começar com você, Carol. Conta pra gente quais são as principais inovações que a GT Extend traz em comparação às correias anteriores, né? Porque a gente sempre olha o nosso próprio portfólio. Então, o que a gente já tinha nesse tipo de correia, quais são os diferenciais da GT Extend? Bom, a GT Extend é a nova linha de produtos da Gates. Ela conta com tudo que a gente tem de mais moderno em relação à tecnologia e ciência de materiais. Então, hoje nós temos ela disponível tanto no passo 8M e 14M. Ela é considerada substituta direta das sincronizadoras da HTD. Então, o que a gente comparando uma com a outra, o que a gente pode diferir? Utilizando ela, a gente contém uma performance com um desempenho superior, em torno de 25% comparado à HTD. Contém também uma resistência elevada e ela suporta altas temperaturas também. Em relação à HTD, esses são os principais diferenciais. É legal ressaltar isso, porque eu acho que o mercado já estava muito acostumado com a HTT, né? Então, quando a gente faz uma troca, sempre causa alguma confusão, alguma resistência, né? Mas ela é de fato uma evolução. Sim, da com HTD, certeza. Certo? Uma evolução realmente aí com um desempenho superior. E Gi, a gente fala aí nos nossos materiais muito do elastômero etileno. Isso. Quem pega o folder da GT Extend, quem lê o catálogo lá, tá falando o que é esse composto e qual que é o diferencial que ele traz para essa correia. Certo, então o EE, como a gente costuma chamar internamente, vocês devem ter visto nos materiais também, ele é um novo composto de borracha desenvolvido pela Gates para entregar uma maior resistência nas correias que são construídas com ele. Então, falando de GT Extend, ela tem a construção em EE, diferente das gerações anteriores, né? Como a Carol comentou, HTD, trapezoidal, que eram outras borrachas. Então, agora a gente traz um composto diferente, que combinado com os cordonéis de fibra de vidro e o revestimento de nylon nos dentes, né? Assim como a patente dos dentes GT da Gates, tornam essa correia GT Extend mais resistente, né? E trazem também um benefício de até 25% mais de capacidade de potência. Eu acho legal a gente falar um pouquinho da questão do GT, né? Porque eu não sei se todo mundo... A gente já falou isso aqui? Eu acho que não. Acho que ainda não. Acho que a gente nunca falou o que é o GT, né? Essa patente que você falou. Isso. É que a Gates desenvolveu há bastante tempo atrás esse dente GT e tornou uma patente, né? Justamente porque é um formato de dente que permite um melhor encaixe com a polia. Então, como a correia sincronizadora, até para dar um pouquinho, né, do conceito, ela transmite potência pelo engrenamento do dente da correia com os dentes da polia, né? Quanto melhor esse encaixe, quanto melhor esse engrenamento, melhor a capacidade e menos perda, né, na transmissão.
Então, essa patente da Gates, ela vem justamente para garantir esse encaixe perfeito nas polias corretas, né? Sim. E aí a gente tá falando de combinações corretas de polia e correia, que permitem essa transmissão o mais perfeita possível aí para os clientes. É porque tem outras GTs, né? A gente Sim. tem a GT4, então sempre que vê esse GT numa correia nossa... É o design de dente design já do dente. pensado para entregar essa capacidade de excelência. Voltando para a GT Extend, a gente fala também no material ali que ela é livre de lubrificação e alongamentos. Carol, o que isso impacta na manutenção, na operação ali de uma máquina? O que isso Perfeito. significa na prática? Bom, retomando aí então em relação... A gente sempre foca muito em relação à nossa tecnologia e ciência de materiais. Então, em relação à GT Extend, por conta do cordonel, do material, é uma tecnologia nova, a gente não precisa do retencionamento. Realmente é feita uma aplicação e não é necessário esse retencionamento para ela, tá? Tem algumas outras correias que a gente trabalha que sim é necessário. Nessa parte da GT Extend não precisamos. Em relação à parte de lubrificantes, todas as correias da Gates, e principalmente essa por se tratar de borracha, nós não indicamos de forma nenhuma. Por quê? O contato da borracha com qualquer graxa, um químico ali, um fluido, vai deteriorizar essa borracha, vai diminuir a vida útil, a performance dela. A borracha acaba atuando como uma esponja, né? Então, ela vai absorver esse óleo, essa graxa, mesmo água, dependendo da situação, ela absorve e ela perde as propriedades dela. Então, quer dizer que ela vai quebrar imediatamente? Não. Mas ela não vai ter mais a resistência que ela foi projetada para ter. E isso pode impactar na vida útil, né? Na durabilidade dessa correia na aplicação. E com certeza vai impactar na performance dela também. Exatamente. Essa dúvida aí de lubrificação, ela vem da corrente? Exatamente. Da corrente. O mercado está acostumado a fazer a lubrificação da corrente. E a correia é uma evolução da corrente, né? Então, já é costume, tá fazendo qualquer barulhinho ou tem qualquer coisa errada. A primeira coisa que a pessoa de manutenção vai pensar é em lubrificar. Né? Você tá ouvindo aquele barulhinho, aquele rangido, a primeira coisa que você pensa é em passar ali um óleo, uma graxa. E da mesma forma acontece no sistema de transmissão. Mas a gente fala e bate muito nessa tecla de que não pode lubrificar porque vai diminuir a vida útil da correia. E muitas vezes a pessoa, como uma medida protetiva realmente, de querer lubrificar ali para aumentar essa vida útil, aumentar o resultado, vai acabar piorando. Fazendo o contrário. Totalmente o contrário. Exatamente. Certo, então correias não precisam de lubrificação. Não devem ser lubrificadas. Certo. Em termos de resistência química e a temperatura que a correia trabalha, qual que é o diferencial da GT Extend em relação a esses requisitos? Bom, a GT Extend, ela contém, de acordo com o material de EPDM, ela contém uma resistência maior a ozônio, a raios UVs. Sim. E em relação à temperatura dela, ela atinge temperaturas maiores, comparadas também com as outras gerações de correia. Ela atinge de menos 30 graus até 100 graus positivos e 120 graus de forma intermitente. Então, realmente, aí para aplicações, a gente consegue aumentar um pouquinho essa faixa de temperatura. Quando a gente fala de forma intermitente, o que isso significa? Significa que enquanto a máquina estiver trabalhando ali... Seriam picos. Ela não pode trabalhar nessa temperatura de forma constante, porque senão a gente não vai conseguir também garantir a vida útil dessa correia. Mas ali, entre menos 30 e 100 graus, ok, pode permanecer de forma constante. E de 120 graus apenas em alguns picos mesmo de temperatura. Certo. Bom, a gente fala de correia industrial, a gente está falando de um universo aí de milhares de aplicações. Sim. A GT Extend, ela se aplica para qual mercado aí dentro do industrial? Que tipo de maquinário que ela pode ser aplicada? A GT Extend, ela pode ser aplicada em diversas aplicações. Eu vou dar alguns exemplos, mas acho que vale bater de novo na tecla que a Carol comentou da substituição da HTD. Então, o primeiro ponto é que ela pode substituir 100% das aplicações HTD, porque ela veio com essa missão, vamos falar assim, né? Ela foi pensada para substituir e, em muitos casos, ela vai entregar até uma capacidade de potência maior. Isso é a primeira coisa. Agora, falando em alguns exemplos, a gente pode encontrar na indústria têxtil, na indústria de posicionamento vertical e horizontal, então, equipamentos que precisam de posicionamento sincronizado. Então, quando a gente fala nos sistemas automatizados hoje de estoque, por exemplo, aquelas movimentações têm que ser precisas, você tem que sair do ponto A até o ponto B de forma precisa, você pode aplicar uma HTD. Claro que a gente sempre fala, né? Tem que calcular, tem que fazer o projeto, tem que entender qual que é a limitação e a necessidade de cada uma das máquinas para que a gente possa, né, definir a melhor correia.
mas de forma geral atende essas indústrias, atende também muitas vezes equipamentos estacionários, celulose, papel. Então, todas as indústrias hoje podem ter uma correia GT Extend, assim como tinha no passado a HTD, e vão ter a GT4, a Polychain. Então, é mais uma questão de entender a necessidade de cada máquina para definir qual a correia da Gates que melhor vai atender, mas a Gates tem ali para atender qualquer uma dessas aplicações. Isso é bem importante frisar, né, Gi? Como o pessoal, a gente sempre fala bastante, a Gates, ela tá em tudo, né? Sim. Então, para cada tipo de aplicação, a gente vai ter um material correto ali para conseguir direcionar. A gente tem todo o time que consegue orientar ali a melhor aplicação para realmente todo mundo conseguir ter o melhor desempenho com os produtos da Gates. Sim. A gente tem ferramentas para isso, né? Para ajudar o nosso cliente. Sim. A gente vai falar um pouco depois mais disso, mas acho que a questão é essa, né? A gente tem diversos produtos, não só a GT Extend, a gente tem outras GTs, tem outras correias industriais e cada uma vai ter a sua função, né? Então, ali com o estudo dos cálculos, a aplicação correta, a gente sabe indicar qual que é a aplicação ideal para aquele cliente, né? E acho que é importante comentar alguns exemplos de equipamentos mesmo. Então, a gente está falando, às vezes, de ventiladores, de exaustores, né? Mesmo alguns equipamentos agrícolas, por exemplo, têm seus acionamentos ali em algum ponto com correia sincronizadora. Então, a gente está realmente em tudo, né? E como a Carol acho que comentou um pouquinho no começo, a gente trouxe a GT Extend somente nos passos 8 e 14M, porque a gente fez um estudo de mercado e viu que eles representam quase 90% dos equipamentos hoje, né? Então, as transmissões, elas usam 8 e 14M, e a gente entendeu que esse era o ponto mais crítico, de alguma forma, para que a gente criasse alguma coisa que entregasse uma solução para o cliente. Então, esse foi o caminho que a Gates decidiu trilhar para auxiliar o mercado aí a melhorar as transmissões de potência. E quando a gente fala de qualquer lançamento nosso, qualquer linha nossa, a gente fala muito da questão de segurança, de evitar acidentes. Dentro da GT Extend, como que a gente pode ressaltar esses pontos? O que essa correia traz que também diminui essa questão, reforça a segurança e diminui acidentes? Sim. Vai muito de encontro com o que a gente falou de não lubrificar, né? Então, quando a gente vê hoje os acidentes que acontecem nas indústrias, muitas vezes eles estão ligados a escorregões, a sujeira, a ergonomia. Então, a gente está trazendo uma correia, por exemplo, mais leve. Então, automaticamente ela é mais ergonômica, porque ela exige menos ali da pessoa de manutenção na hora de carregar, de movimentar ou mesmo de fazer a instalação. Então, da mesma forma como não lubrificar, você não vai ter graxa ali, né? A menos que tenha algum outro componente do sistema que exija, mas o sistema de transmissão não precisa da graxa. Então, você elimina a sujeira que poderia estar no chão ali e causar um escorregamento ou algum outro tipo de acidente, né? Então, esses são dois exemplos aí que a gente costuma bater muito na tecla, né? E a gente tem também a questão da condutividade estática. Não é exatamente uma questão de segurança, mas a gente sabe que muitas das empresas, por segurança, acabam optando por essa condição também. Então, a gente atende a ISO aí de condutividade estática para que eles possam utilizar nas indústrias. No setor automotivo, a gente fala muito da questão de flexibilidade por sistemas mais compactos, roteamentos mais difíceis de serem... Isso acontece também no industrial? A gente tem essa tendência? Sim, é um pouquinho diferente, eu acho, do automotivo, porque quando a gente fala de carros, a gente está falando de um sistema que é necessariamente compacto, né? E cada vez mais os espaços ali dos motores, dos acionamentos estão menores. Na indústria é um pouco diferente porque a proporção dos equipamentos é outra. Então, a gente está falando de equipamentos, muitas vezes, que são muito maiores do que um carro. E aí você tem uma flexibilidade maior de espaço. Mas, dependendo do sistema, se for um sistema de sincronismo posicional, por exemplo, você tem um limitante ali. E aí a necessidade da máquina vai determinar a necessidade do tamanho ali da transmissão. Aí vai depender de caso a caso, a gente tem que fazer o projeto, fazer o cálculo, tudo direitinho para poder entender qual que é a melhor forma. Mas a gente bate muito mais na tecla da leveza, né? E aí o peso é mais importante, talvez, do que o tamanho. Porque aí você está falando de alguém que vai instalar, que vai carregar aquela correia numa máquina grande e vai instalar. Ela precisa conseguir fazer essa movimentação de forma segura para evitar qualquer acidente, um problema de coluna, ou mesmo fazer aquele movimento várias vezes e ter um problema ao longo do tempo. Complementando também isso que a Gi falou, é muito bacana a gente pensar que, assim, igual você me perguntou sobre o automotivo, na parte industrial, a gente conta com tamanhos muito maiores. Então, essa questão ergonômica do operador, às vezes em um local de trabalho muito mais restrito, essa questão de ser uma correia mais leve, mais flexível, vai auxiliar demais ele. Realmente, nessa aplicação, também existem passos que são maiores, comprimentos. Sim. Então, tem uma variedade diferente que também se aplica, sim. Sim. E isso impacta até no custo da operação, né? Porque se você faz uma manutenção mais rápida,
porque eu imagino isso que traz agilidade, né? Isso também vai impactar diretamente no custo dessa operação, dessa manutenção, certo? Sim, com certeza. certeza. Por isso a gente fala que a Correia GT Extend tem o melhor custo-benefício hoje. Então, ela entrega tudo isso que a gente comentou, mas, ao mesmo tempo, entrega essa questão ergonômica também, que permite uma manutenção mais rápida, não precisa lubrificar, não precisa retencionar, então você vai ganhando tempo. E, como a gente costuma dizer, tempo é dinheiro, principalmente na indústria. Então, Sim. quanto menos tempo a máquina estiver parada, ou menos tempo o operador tiver que gastar ali para fazer a manutenção, mais ela vai trabalhar, então, teoricamente, mais ela vai produzir, mais ela vai render lá na ponta. Tem mais algum ponto da GT Extend que você queira ressaltar, Carol? Tem um muito importante também, que é o que tornou ela tão famosa entre os lugares. Um ponto muito importante é que ela foi desenvolvida, principalmente aí, focando novamente na questão de ciência dos materiais e também em relação ao passo. Para que o pessoal da indústria realmente não tenha esse problema com polias, a GT Extend ela é compatível com polias HTD, que é a que a gente está substituindo diretamente, polias GT e também polias RPP. Então, isso vai otimizar muito aí a vida do pessoal da indústria, também uma preocupação a menos que eles precisam ter. Sim, Com certeza. Polir é sempre um ponto crítico, né? Porque, como eu comentei no começo, o engrenamento perfeito permite a melhor transmissão. Então, antes era muito comum a gente encontrar a incompatibilidade de polias. A GT Extend, além de todos os benefícios que a gente falou, tem também essa facilidade de poder trabalhar nesses três tipos de polias e facilitar a vida do usuário e do pessoal de manutenção que está mexendo com elas. E também frisando que vai ter um aumento de performance e um melhor custo-benefício. Então tem muitas vantagens em uma só correia. Só vantagens. Eu acho que a gente cobriu aí os principais pontos da GT Extend. É óbvio que se alguém tiver alguma dúvida mais técnica da aplicação, pode entrar em contato com o nosso 0800. A nossa equipe está disponível, tanto comercial quanto de produto, para tirar qualquer dúvida sobre a aplicação dessa correia. Mas eu queria falar um pouco dos outros... A gente comentou de outras correias, aí vocês falaram alguns nomes. Sim. E então eu queria... Acho que a Giovana pode falar... Quais são as nossas outras linhas aí, rapidamente, que complementam essa aplicação na indústria, os tipos de serviço que a gente oferece para o nosso cliente? Certo, vamos lá. A gente tem as mais antigas, vamos falar assim, que são as correias trapezoidais e as correias HTD, que a gente falou bastante aqui. As trapezoidais, elas eram muito comuns, né? Perfil H, perfil L, XL, eram muito comuns em vários equipamentos e elas estão aos poucos deixando de existir. Então, elas estão se tornando obsoletas e estão sendo substituídas pela HTD. Só que agora a HTD também já está sendo substituída pela GT Extend. Então, cada vez mais a gente vai encontrar a GT Extend substituindo ambas. Tanto a trapezoidal quanto a HTD, porque elas, com o passar do tempo, com a evolução de borracha, a evolução de perfil, elas estão deixando de ser benéficas para o sistema, né? A gente consegue entregar muito mais se a gente substituir pelas correias mais novas, que são com borracha mais resistente, com borracha mais tecnológica e por aí vai. Então, essas duas são as que estão sendo substituídas. E hoje, então, a Gates conta mais com GT Extend, que é a substituição, a GT4, que veio para substituir as gerações GT2 e GT3 que nós tivemos no passado, né? E hoje é só a GT4, que é para equipamentos que exigem maior performance, muitas vezes que transmitem uma potência maior e exigem uma correia até mais resistente do que a GT Extend, né? Então, a gente tem essas duas linhas, vamos falar assim, que a gente consegue diferenciar conforme a aplicação. E a gente tem a Polychain, né, que acredito que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais também sobre ela, que é uma correia diferente. Ela já não é de borracha, né, ela é construída em poliuretano com fibra de carbono, então é uma construção muito mais resistente. E aí a gente está falando principalmente da substituição de correntes, né, que a gente fala bastante do C2B, que é Chain to Belt, que é a substituição dos sistemas que têm lubrificação, que fazem sujeira, que são pesados pela Polychain, né, e hoje a gente trabalha, então, com essas três principais linhas. A GT Extend, a GT4 e a Polychain na parte de correias sincronizadoras, que a gente entende que atendem todos os mercados, né? Claro que precisamos entender a demanda de cada um para decidir qual delas aplicar, mas, de forma geral, elas atendem a todas as demandas. A gente falou um pouquinho aqui, eu só queria também dar uma introdução, porque eu acho que isso vale um episódio, mas a gente tem formas de calcular, né? A Gates tem um software específico para calcular as aplicações e entregar já os tamanhos certos, tudo mais, né? Eu não sou da área, então você pode falar de uma forma um pouco mais técnica. Sim, temos sim. O nosso software se chama Design Power. Nele a gente consegue colocar todas as informações realmente da aplicação que vai ser necessário. Potência de motor, os diâmetros, rotação, tudo isso que a gente vai precisar para calcular.
E ali com ele a gente consegue ter uma estimativa de vida útil, direcionar melhor qual será a correia que deve ser usada. E sim, como você falou, a gente dá todo o suporte, a gente disponibiliza, é um software aberto para o pessoal, eles conseguem, tem um aplicativo, conseguem todo mundo instalar, mas a Gates também está aberta aí para auxiliar com esses cálculos e direcionar melhor a aplicação. Tá certo. Já está disponível, a gente acho que até tem alguns posts sobre ele, não vamos ter em breve. E aí, qualquer dúvida, de novo, o 0800 está disponível, o nosso time está por trás do 0800 para dar todo o suporte para o cliente. E muitas vezes a gente pede informações e cada vez mais detalhadas, justamente para que a gente consiga, dentro desse universo de correias que a gente tem hoje, indicar a melhor, né? Não necessariamente não vai ser a mais cara, não vai ser talvez a Polychain, porque muitos dos casos não vão ter necessidade de ser Polychain. A gente consegue com uma GT4, por exemplo, solucionar. Então, quanto mais detalhes, mais a gente consegue definir ali corretamente qual que é a correia correta. É o que a gente sempre fala, né? A aplicação correta que vai trazer o melhor resultado. Exatamente. Não significa que vai ser a mais cara, comparando o preço ali, o que a gente não deve nem fazer, porque é muito relação custo-benefício mesmo. E para quem tiver qualquer dúvida, o nosso catálogo está disponível. Também. Como a Gi falou, tem o nosso 0800. A gente vai colocar o número aqui na tela. Se você quer saber que distribuidor atua na sua região e vende essas correias também, pode entrar em contato com eles. Se tiver alguma dúvida, quer uma ajuda da nossa equipe, entre em contato no 0800 que a gente dá um retorno. Eu acho que é isso. Acho que sim. Acho que cobrimos todos os principais pontos. Sabemos que a GT Extend só tem vantagens. Só vantagens. Melhor custo-benefício. E a gente volta em outros episódios para falar das outras correias. É isso. Tem bastante assunto. Obrigada, viu? Até a Obrigada, próxima. Adri. Tchau, tchau, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo episódio.